Guerreiro, você que já estava aí esperando a revisão de processo penal, né? Agora você tem que jogar duro. Já pega seu material, tá certo? Vai bombando de coraçõezinhos aí. Tem a galera pela primeira vez, né? É isso aí. Vai convidando seus amigos. Não é isso? Galera chegando na área aí, ó. Recife na área, Goiânia, Mato Grosso do Sul. Galera jogando pesado, né? É isso aí. Tá apaixonado? Rapaz, é a primeira vez que você está assistindo a aula, né? São 2 anos que eu faço as nossas aulinhas aqui no Periscope. E sempre na entrada da aula tem um musical, né? Isso aí já é a tradição. Quando não tem a musiquinha, os alunos já reclamam, né? Professor, mas lá no aulão não tem musiquinha, não. No aulão não tem como, né? Aulão é paulada. Beleza? Vamos lá, então? Eu vou pedir para você pegar o seu material. Quem foi pro aulão adelante, Polícia Civil do Paraná, pega seu material lá. Pega suas questões de processo penal, né? Assisto desde sempre. É. Aí o que, olha lá, ó. Minha seguidora muito antiga, né? Professor, algo sobre CFO? Minas? Ainda não. Vamos lá então, galera. Vamos lá. Todo mundo preparado aí? Você está sumido? Tô retornando, né? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá então, né? Já entrei aqui com a musiquinha e agora você vai me ver aqui, depois você só vai me ver no final da aula, beleza? O que eu vou te pedir? Eu vou pedir você que foi lá no aulão adelante, escrivão da Polícia Civil do Paraná, para pegar o seu material, as suas questões de processo penal, que eu vou trabalhar em cima dessas questões, né? Essa revisão vai ser em cima dessas questões aí. E agora eu vou naquele ritmo bem tranquilo, né? Não é aquele ritmo do aulão, lá que é a pauleira, beleza? Vou falando devagar, daquele jeito que você gosta, beleza? Mas eu só posso fazer isso na live. Lá no aulão não, lá no aulão é paulada, beleza? Não importa o ninho quando houver de águia. Tá, antes mesmo de iniciar, eu tenho que falar com você o seguinte: quem é que vai fazer o aulão adelante? Aulão adelante para a Polícia Rodoviária Federal. Inscrições no site, né? Mais de 100 inscritos, eu acredito que vai esgotar rápido. Né? Esse aulão vai ser lá na LBV, apenas 500 lugares, né? A gente está vendo se consegue mais, mas veja, vai esgotar rápido. Tem uma galera vindo de fora, inclusive, aqui, adjacências de Brasília, Goiânia, Minas, tem uma galera vindo pesado, né? E eu fiz o aulão uma semana antes, justamente para um aluno de fora participar do aulão e depois seguir viagem. O pessoal de Brasília também vai ter que viajar, fazer prova em outro local. Vai ser na LBV, beleza? Inscrições no site www.adelante.net.br. Português, professora Flávia Rita. Penal, parte geral, Ailton Zucchi. Parte parcial, Ailton Zucchi. Legislação extravagante, Ailton Zucchi. Processo penal, professor Wallace França. Legislação de trânsito, professor Fernando Pessoa, não é isso? Informática, professor Mafra. Matemática, né? Raciocínio lógico, essas paradas aí, física, professora Rose Figueroa, né? Rosane Figueroa, isso. Então vai ser o jogo é duro demais, o time está muito forte, beleza? A gente vai fechar a prova da Rodoviária Federal. E vocês vão verificar aqui no nível como eu vou fechar a prova. Pelas questões aqui, vocês vão ver, tá forte. Beleza? Isso, Fernando Pessoa é top, exatamente, vai jogar pesado na relação de trânsito. Só o professor Alfa Zulu, né? O jogo vai ser duro. Vamos lá então,
E aí, professor, olha só, quer dizer então que você vai resolver questão. Fala um pouquinho mais desse aulão, professor, aí da Polícia Rodoviária Federal. Eu já falei, o aulão será realizado no dia 26 de janeiro, auditório da LBV, tudo confirmado, aqui em Brasília, de 8 às 20 horas. O pau vai comer, beleza? E assim vai ser bom você fazer esse aulão uma semana antes, que você vai ter uma semana para trabalhar as questões. Entendeu? Então você vai muito forte para essa prova aí da Rodoviária Federal. Beleza? Vamos nas questões então. Mas, professor, como é que eu faço inscrição? Lá no site, no www.adelante.net.br. Chega de propaganda e vamos lá jogar duro, né? Tô com as questõezinhas aqui, já deixei tudo pronto, né? Beleza, vamos lá então. É bacana que o pessoal chegou aí agora. Tchau. E a gente só se vê agora depois da aula aqui, beleza? Tá, então tchau. Você que gosta de ficar olhando pra minha cara, você agora vai olhar para as questões. Beleza, jogo duro total, né? Vou virar assim melhor. Aí, prof. Já deixou tudo pronto, né? Claro. Deixei tudo prontinho aqui. Já na questão de número 1, né? Na questão de número 1. Isso. Na questão de número 1. Eu acho que tá firmeza aqui, né? Beleza. Vocês estão me recebendo aí? Vocês estão me recebendo aí? Jogo duro? Jogo duro. Beleza. Aqui eu não estou pegando as mensagens. Eu vou virar aqui porque eu quero, né? Aqui eu vou ter que pegar o que vocês estão... Isso. Beleza. Agora sim, né? Isso aí. Bacana. Bacana. Traz pra cá. Professor, tô te vendo ali na foto. Professor, tô te vendo na foto. Eu sei que tá me vendo. Quando eu era jovem. Vem pra cá. Você é muito curioso, né? É pra olhar aqui pra tela. Tu tá olhando lá pro... Isso. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Isso. Beleza. Tá bacana agora? Tá bacana? Pode jogar duro? Pode jogar duro? Pode jogar duro? Beleza. Recebi a informação aqui que eu posso jogar duro. Beleza, tranquilo. Vamos então para a questão de número 1. Vamos para a questão de número 1, jogando duro com você. Questão de número 1. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. A questão está correta. Eu vou chamar sua atenção porque quando ele menciona aqui nos crimes de ação pública, ele está fazendo referência aos crimes de ação penal pública incondicionada. Nos crimes de ação penal pública incondicionada. Porque somente nos crimes de ação penal pública incondicionada, por exemplo, há a possibilidade do inquérito ser instaurado através de requisição, por exemplo, da autoridade judiciária. Entendeu? Então, quando ele fala nos crimes de ação penal, nos crimes de ação pública, coloca aí ação penal pública incondicionada. A questão está certa, veja, segue a redação lá do artigo 5º do Código de Processo Penal. Beleza? Questão correta. Eu vou chamar a sua atenção para mencionar o seguinte: cuidado. Fica ligado, porque quando ele fala essa redação lá do artigo 5º, né? O inciso 1 menciona lá. O artigo 5º menciona, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. Inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Esse requerimento aqui, te chama no PC, digo, veja, é uma mera informação. Beleza? Esse requerimento aqui não é aquele requerimento dos crimes de ação penal privada. Fica ligado. Beleza? Fica ligado então nesse requerimento aqui. Né? Veja, trata-se apenas de uma informação de um popular, né? de uma pessoa, de qualquer do povo, à autoridade policial. Né? Veja, informando a ocorrência aí de um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Por quê? Porque nos crimes de ação penal pública incondicionada, requerimento não figura como condição de procedibilidade. Vai figurar sim nos crimes de ação penal privada, aí sim. Beleza? Então fica ligado aí. Essa questão está correta, né? A questão correta, seguindo aí a redação do artigo 5º. Então, esse requerimento que consta lá no artigo 5º, inciso 2, vou mencionar de novo.
O requerimento do ofendido que menciona aí, veja, é um mero pedido, né? Uma informação, um pedido, na verdade. Portanto, não é condição de procedibilidade. Tá certo? Não é condição de procedibilidade para instauração de inquérito policial, porque quando o crime é de ação penal pública incondicionada, não há que se falar de requerimento como condição de procedibilidade. Beleza? Pegada firme, então fica ligado aí. Vamos então para a questão de número 2, né? Questão de número 2. Questão de número 2. Professor, fala aí. Qual é o prazo para, por exemplo, a autoridade judiciária requisitar a instauração do inquérito, o Ministério Público, é isso? Ou até o ofendido, né, nesse bojo de ação penal pública incondicionada? Qual é o prazo? Né? Porque, veja, quando o crime é de ação penal privada, eu sei, né, que tem um prazo decadencial de 6 meses, não é isso? E aí esse prazo, e num crime, quando um crime for de ação penal pública incondicionada, te chamam no percebo e digo o seguinte, fica ligado, qual é o prazo? Olha, o prazo, você vai raciocinar com prazo fazendo alusão, né, analisando o prazo de prescrição do delito. Entenderam ou não? Enquanto o delito não se encontra prescrito, há a possibilidade, por exemplo, na requisição de uma instauração de inquérito policial. Há uma possibilidade, por exemplo, de um requerimento de instauração de inquérito policial. Não é isso? Requisição de instauração de inquérito policial por parte da polícia, da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Beleza? Qual é o prazo? O prazo vai levar em consideração a prescrição do delito. Enquanto o delito não se encontra prescrito, eu posso, por exemplo, na figura de autoridade judiciária, requisitar a instauração de inquérito, ou figurando como Ministério Público, requisitar também a instauração de inquérito, por exemplo. Beleza? Então, joga dura aí, pessoal de delega, né? Fica ligado, né? Ele pode perguntar lá. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, existe um prazo para a instauração do inquérito policial? Você vai mencionar, olha, não há um prazo estabelecido na lei, mas, veja, por questão lógica, né, na prova oral, por questão lógica, enquanto o crime não se encontrar prescrito, há a possibilidade de instauração de inquérito. Por quê? Veja, não pode a autoridade judiciária requisitar a instauração de inquérito de um delito se já se encontra prescrito. Há a ausência da chamada justa causa para a instauração do inquérito. Por exemplo, instaurar um inquérito para apurar um homicídio que ocorreu há 60 anos atrás. Porque o crime se encontra prescrito. Esse inquérito que for instaurado, e, por exemplo, indiciando o Tício pode entrar com HC trancativo do inquérito policial. Porque não há justa causa, está apurando um fato prescrito, joguei pesado. Beleza? Básico, não. Aqui não entra básico, jogando duro com você. Vamos então agora para a questão de número 2, né? Questão de número 2. Deu para bater firme aí nessa questão de número 1? Isso. Vamos para a questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. Colocar aqui e tal. Vamos lá. Questão de número 2. 2. Tá dando para ver aí? Questão 2. Questão 2. Posso bater? Vamos lá? Podemos seguir. Questão 2. Beleza, vamos lá. Questão número 2. Professor, eu queria... Calma. Você vai assistir a retransmissão e aí você copia as questões. Raciocina agora com a minha exposição. Beleza? Não fica maluco aí querendo copiar a questão, não. Eu já sei já, tu tá querendo copiar, larga essa caneta aí, se liga no que eu tô falando, né? E vai anotando os bisus. Depois na retransmissão você copia a questão. Vamos para a questão de número 2, pegada firme. Questão número 2 tem pegadinha, fica ligado. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Questão correta, né? A previsão realmente de um recurso para o chefe de polícia no caso de indeferimento de requerimento de abertura de inquérito policial, beleza? Eu vou te chamar no percebo e vou dizer qual o nome desse recurso. Veja, esse recurso ele não recebe um nome e é por isso que eu denomino esse recurso de recurso inominado, joguei duro. Recurso inominado, joguei duro. Recurso inominado é o nome desse recurso. Beleza? E esse recurso,
é direcionada ao chefe de polícia. Quem é o chefe de polícia? O diretor de polícia. Tá? Agora, olha só, coloca uma seta aí, pelo amor de Deus, tá? Vou te dar o fundamento. O fundamento é o artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que menciona: do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Agora coloca uma seta, porque o examinador ele é mau, ele é perverso. O recurso é em face do indeferimento de instauração de inquérito. Eu não estou falando de arquivamento de inquérito. Olha aí o examinador te pegando. Beleza? Tranquilo? É indeferimento de instauração e não arquivamento. Porque ele vai jogar na sua prova assim: do despacho que arquivar o inquérito policial, é cabível recurso para o chefe de polícia. E aí você marca, por quê? Porque você acabou vendo alguma coisa de recurso relacionado a inquérito, você vai ganhar no meio da cabeça, filho. Se liga. Beleza? Tá? Então fica ligado. Quando eu trato de arquivamento de inquérito policial, veja, em regra não é possível recurso. Há uma única hipótese que eu vou ter recurso de arquivamento de inquérito policial. Aí na prova oral, para quem estuda para Delta, né? Para crescer em cima do examinador, falar aqui adelante, aqui sai do basicão. Primeiro você vai falar que em regra não é cabível e vai mencionar que existe uma hipótese em que há previsão de recurso de arquivamento de inquérito. Quando? Quando há um arquivamento de inquérito policial, veja, instaurado lá para apurar crimes contra a economia popular. Aí o juiz, ele recorre de ofício. Joguei pesado. Beleza? É a única situação em que você tem recurso de arquivamento de inquérito. Via de regra, arquivado o inquérito policial, não é cabível recurso. Deu para entender o que eu estou falando? Deu para entender que uma coisa é a instauração de inquérito, do requerimento que indefere a instauração de inquérito, aí sim é cabível o recurso inominado, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 2º. Agora, se ele vai trocar a instauração de inquérito por arquivamento, e aí você vai jogar duro e vai falar: opa, aqui não. Beleza? Tranquilo? Se for uma prova discursiva, aí você joga pesado, fala que em regra não é cabível o arquivamento, aí o aluno está colocando que não entendeu, né? Aí tem que, porque a aula aqui é de exercício, né? Tem que ter uma base, não tem como. Aqui eu não estou dando aula de inquérito policial, eu tenho 5 vídeos que aí sim eu estou dando aula de inquérito policial lá no YouTube, né? Aqui é para quem já está com uma noção, não tem como não entender. Porque, veja, eu estou falando o seguinte, que do indeferimento do requerimento de abertura de inquérito policial é cabível recurso, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 2º. E esse recurso, ele não tem uma denominação, por isso que eu vou chamar de recurso inominado. Essa, veja, tranquila. Agora eu estou falando do jogo duro. Qual é o jogo duro? Ele vai tirar instauração de inquérito policial e vai jogar arquivamento. Aí eu estou falando para você que de arquivamento do inquérito policial não é cabível recurso. Só existe uma hipótese em que eu vou ter recurso de arquivamento de inquérito policial. Quando? Na órbita dos crimes contra a economia popular. Que aí o juiz que homologa o arquivamento, o juiz ele tem que recorrer de ofício. Deu para entender isso? Bacana? Né? E aí não tem como eu parar agora aqui para explicar. Eu posso, né? Isso aí, ó, Bahia e tal. Posso seguir? E aí, posso seguir para a questão de número 3? Então vamos para a questão de número 3, né? Eu estou num nível muito tranquilo, né? Eu digo assim, nível de velocidade, não estou naquele nível do aulão, que é um nível mais pesado, mais rápido. Isso aqui eu resolvi em 1 hora, as 30 questões, né? E, veja, eu estou jogando pesado aqui, né? Tentando já... Vamos para a questão número 3. Professor, mas que qualidade, hein, professor, de explicações, de aula, muito bacana. É por isso que você está fechando as provas, né? Esse aqui eu fechei essa prova aqui, na verdade. Esse aqui é o material do aulão Adelante, Delegado do Paraná, que eu fechei processo penal. Vamos então para a questão número 3. Posso ir? Questão número 3? Posso ir? Questão de número 3? Posso ir para a questão número 3? Vamos lá então. De acordo com a doutrina, o inquérito policial... Isso. De acordo com a doutrina, o inquérito policial consiste em procedimento preparatório prévio, constituído por uma série de diligências, cuja finalidade é a obtenção de provas para o titular da ação
para que o titular da ação possa propô-la contra o autor da infração penal. Sobre o arquivamento do inquérito policial de crimes comuns de competência da Justiça Estadual, é correto afirmar que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem provas materialmente novas. Questão correta. Veja que quando eu trato de arquivamento de inquérito policial, em regra, né? Depois eu vou entrar aqui no jogo duro, mas deixa eu só mencionar a regra. A regra é que o inquérito, quando arquivado, veja, ele somente pode ser desarquivado em face de provas novas, como determina a súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então eu tenho que ter provas novas. Tá, uma coisa que eu quero alertar para vocês é o seguinte: o que seriam provas novas? Beleza? Olha, provas novas. Eu posso ter uma prova materialmente nova ou eu posso ter uma prova formalmente nova. Professor, quando você dá o exemplo, eu entendo. Quando você fala assim muito técnico, sabe? Eu assim tenho uma certa dificuldade, mas quando você dá o exemplo, eu entendo. Então vou jogar duro com você. O Tício, ele matou o Mévio, beleza? O inquérito policial foi instaurado. Só que a arma de fogo sumiu. Então veja, eu tenho o resultado morte do Mévio e tenho o autor, que é o Tício. Mas a arma de fogo que foi utilizada no crime sumiu. Então eu não tenho como ligar o Tício, a ação do Tício, ao resultado morte do Mévio. O delegado não conseguiu encontrar essa arma para indiciar, inclusive, o Tício. O delegado relatou o inquérito, que ele não pode arquivar, mandou para o juiz abriu vista para o MP, o MP falou: olha, eu não tenho provas aqui suficientes para propor ação penal em face do Tício. Aí o promotor pediu o arquivamento do inquérito, quando o inquérito foi arquivado. Você acredita que 3 semanas depois apareceu uma arma de fogo? E você acredita que essa arma foi submetida à perícia e agora tem as digitais do Tício? Você acredita? E você acredita ainda que um sistema de vídeo filmou a ação do Tício e essas imagens apareceram depois? Essa prova é uma prova substancialmente nova, é uma prova materialmente nova, entendeu? Aí vai poder desarquivar o inquérito policial e propor ação penal. Deu para entender isso? Prova substancialmente nova. Uma prova, veja, que não se tinha conhecimento. Deu para entender? Professor, não entendi. Mas se você falou que o Tício matou o Mévio através de arma de fogo, sim, irmão, mas você tinha conhecimento de onde se encontrava aquela arma? Você tinha conhecimento do laudo dando positivo das digitais do Tício na arma? Você tinha conhecimento, por exemplo, desse sistema de vídeo que gravou a ação do Tício? Você não tinha. Isso apareceu depois. É uma prova materialmente nova. É uma prova substancialmente nova. O inquérito pode ser desarquivado e a ação penal pode ser proposta. Eu também tenho a chamada prova formalmente nova. Como assim, professor? Eu tenho o Tício, né? O Tício matou o Mévio. Você acredita que a Catarina assistiu tudo? E a Catarina, quando ela foi na delegacia prestar depoimento, ela falou para o delegado que não presenciou nada. Ela falou para o delegado que não presenciou nada. E o delegado, como ele não tinha uma prova, né, ligando a ação do Tício à morte do Mévio, ele relatou o inquérito, mandou para o juiz abriu vista para o MP, olha, eu estou aqui sem provas suficientes para a propositura da ação. Então o MP requeriu o arquivamento do inquérito e o juiz arquivou. Você acredita que 1 mês depois a Catarina voltou à delegacia? E a Catarina falou: senhor delegado, sabe aquela vez que você me chamou aqui? Sim. Olha, eu tenho que falar para o senhor que, na verdade, eu presenciei o fato. E eu só não falei antes, né? Porque eu estava sendo ameaçada. Professor, não teria uma denunciação, não teria aí um delito por ela não ter, né?
por ela não ter aí, veja, falseado a verdade, né, ou calado em relação ao que ela deveria falar, não é isso? Falso testemunho? Isso aí pode se discutir, mas eu já vislumbro aí, pelo argumento que ela está externando, né, que estava sendo ameaçada, eu verifico já aí uma negibilidade de conduta adversa. Então há possibilidade, inclusive, da exclusão da culpabilidade em relação a esse delito aí, que é do falso testemunho. Deu para entender isso? Isso é um ponto. Agora, deu para você entender que ela mudou a versão? Deu para você entender que ela mudou a versão? Sim ou não? Deu para você entender que ela mudou a versão? Coloca aí, guerreiro. Há uma mudança de versão. Há uma mudança de versão. Entendeu? Então, se há uma mudança de versão, a testemunha eu já conhecia. O que ocorreu foi a mudança de versão. Entendeu ou não? Então, quando há uma mudança de versão, eu tenho aí a chamada prova formalmente nova. Prova formalmente nova. Por exemplo, a mudança de versão de depoimento. O inquérito também poderá ser desarquivado e logo em seguida a proposta de ação penal. Entenderam ou não? Essa questão aqui, o examinador, ele esqueceu da prova formalmente nova. Consideraram correta essa questão. Mas quando ele menciona aqui, não pode ação penal ser iniciada sem provas materialmente novas, bem, eu posso ter provas formalmente novas. Não materialmente novas, mas formalmente novas. Entenderam ou não? Então, na verdade, tem novas provas. Porque novas provas eu tenho formalmente nova e substancialmente nova. Até o examinador escorregou aqui, mas considerou a questão correta. Não tinha como você errar também a questão não, entendeu? Mas não está muito certo essa questão não. Porque eu tenho a prova formalmente nova. Isso ele esqueceu. A doutrina divide provas novas em formalmente novas e substancialmente ou materialmente novas. Bacana? Pesado? Pesado? É a qualidade, né? É a qualidade. É a qualidade. Vamos lá, vamos jogar duro. Não, professor, que eu, curso online aí, porque o jogo tá duro demais, é muito pesado. É nesse nível aí. Beleza? Isso. Ficou mudo não. Os alunos estão, né, acompanhando aí. Tá, então a questão tá correta, fica ligado nessa prova. Beleza? Na prova formalmente nova ou materialmente nova. Tá? Ou substancialmente nova. Professor, materialmente nova e substancialmente nova é a mesma coisa? É a mesma coisa. Beleza? Eu posso falar materialmente nova ou substancialmente nova. Mas eu tenho, do lado outro, a prova formalmente nova. Eu dei o exemplo para vocês, a mudança de versão, por exemplo. Tranquilo? Tá com som. Isso. Aí eu fico, olha só, o que eu falo? Olha só, por exemplo, aí os alunos falam assim, professor, esse aulão adelante, por que você não faz online? Eu não faço por isso, filho. Entendeu? Olha aí, a internet tendo interferência, o aluno não está chegando lá o som. Aí sabe o que esse aluno vai fazer? Ele vai me metralhar no Instagram. Vai falar, pô, paguei, não estou recebendo, entendeu? O aluno já quer reclamar aí, gratuito aqui, ele já está reclamando do som, já está reclamando. Imagina se estivesse pagando. Entendeu? Complicado. Né? Complicado. Eu não sou bobo não, faço só presencial, vou fazer online nada. O aluno ele acaba comigo no Instagram. Não, assisti, não sei o que. Aí já viu. Vamos para a questão de número 4. Não, faço nada, não sou bobo. Vamos para a questão de número 4. Eu faço aqui, que aí se cair, ó, mas é de graça. Eu estou fazendo o que eu posso. Vamos para a questão número 4. Eu sou bobo, rapaz, conheço meu povo. Vamos para a questão número... Tá rindo, né? Pode ir. Vamos para a questão número 4. Vamos para a questão número 4. Vamos lá. Considerando... Vamos lá. Parou as mensagens. Vamos lá. Considerando improcedente as razões evocadas pelo Ministério Público no arquivamento do inquérito policial, o juiz deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Se este insistir no arquivamento, caberá ao juiz enviar os autos ao ofendido para que este promova a ação penal privada subsidiária da pública. É questão errada, né? Questão errada. Veja que, relatado o inquérito policial, né? Esse inquérito policial encaminhado ao juiz, o juiz abre vistas para o MP. O MP ele tem três condutas que ele pode adotar. Ofertar ação penal, requerer novas diligências
ou requerer o arquivamento do inquérito policial. Se o MP entender pelo arquivamento do inquérito policial e o juiz discordar, o juiz vai encaminhar esse inquérito policial lá para o PGJ, não é isso? Para o PGJ. O PGJ, aí ele tem duas possibilidades. Ou o PGJ pode entender como entendeu o juiz, e se assim entender, né, o PGJ ele vai propor ação penal ou designar um outro promotor para que o faça. Beleza? Tranquilo. Importante. Esse outro promotor, né, que é designado pelo PGJ para ofertar ação penal, te chamo, não perceba e digo, esse promotor ele não pode se recusar a ofertar ação penal. Inclusive, esse promotor ele não pode lançar mão da sua autonomia, né, decorrente da função, para se negar a propor ação penal. É obrigado a propor ação penal se assim entender o PGJ. É por isso que esse promotor, inclusive, ele recebe, eu diria, um apelido, né, porque ele é longa-manos do PGJ. Coloca aí, promotor do 28. Coloca aí, promotor do 28. Promotor do 28. O promotor do 28, ele é obrigado a propor a ação penal se o PGJ assim entender. É o promotor do 28, beleza? Tranquilo. Vamos supor, então, que o PGJ entenda pelo arquivamento também do inquérito policial, seguindo o mesmo entendimento daquele promotor que entendeu pelo arquivamento, né? Entenderam ou não? O PGJ também concordou com o promotor. Nessa situação, o juiz é obrigado a homologar o arquivamento do inquérito policial. Não há que se falar em o juiz encaminhar os autos, por exemplo, ao ofendido para propor ação penal privada subsidiária da pública. Claro que não. A ação penal privada subsidiária da pública, ela somente será proposta em casos de inércia do MP. Beleza? Isso, em casos de inércia do MP. Por isso que a questão está errada, né? Aqui, o juiz é obrigado a homologar o arquivamento do inquérito. Beleza? Importante, coloca aí, arquivamento do inquérito constitui ato complexo. Porque eu tenho que ter a manifestação de duas vontades. A manifestação do MP em requerer o arquivamento e a manifestação do juiz em homologar o inquérito policial. Por isso que constitui ato complexo. Beleza? Fica ligado aí quando eu trato de arquivamento do inquérito policial. Questão errada, então, eu vou lá para a questão de número 5. Daí eu vou lá para a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. O que o Guerreiro tá falando ali? Mestre, o quê? Poderá o quê? Uma colocação. O promotor poderá ser o mesmo que pediu arquivamento? Não. Veja, peraí. Eu tenho um promotor 1. O promotor 1 pediu arquivamento. Tá. Aí o juiz discordou, mandou para o PGJ. O PGJ vai designar um outro promotor. Entendeu? Se entender pela propositura da ação penal, junto com, se ele entender o mesmo entendimento do juiz, vai designar um outro promotor. Ele não pode obrigar o primeiro promotor a propor ação penal, porque em relação a esse primeiro promotor, a ele está revestido da autonomia. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Isso. Beleza. Aí vai designar um outro promotor. Só que esse promotor que ele designar é o que trabalha com ele. Ele é um longa-manos desse PGJ. É por isso que é chamado, ele recebe um apelido, né, entre aspas, promotor do 28. O promotor do 28, ele não tem autonomia para recusar a propositura de uma ação penal. Se o PGJ entender pela propositura. Deu para entender? Promotor do 28. Beleza? Vamos para a questão de número 5, né? Vamos para a questão de número 5. Eu preciso que você tenha um conhecimento... eu preciso que vocês tenham um conhecimento, pelo menos básico, de inquérito, né? A gente está aqui resolvendo questões, beleza? Não tem como a gente aqui ficar aqui no basicão. Vamos para a questão de número 5. Vamos para a questão de número 5. Então, essa primeira parte da nossa revisão vai bater tudo em cima de inquérito. Por quê? Inquérito é uma questão que vai cair na sua prova. Tanto da Polícia Civil DF como da PRF. Você não pode errar. Seu concorrente não vai errar em inquérito policial. Se você errar, você vai ter que correr atrás das outras questões. O cara não vai errar. Beleza?
E caiu o inquérito policial lá na Polícia Civil do Paraná. Eu falei, olha, vou fechar em cima de inquérito. Fiz um material bom aqui de inquérito e a gente está aqui andando. Veja, eu estou com 34 minutos, né, de aula e estou aqui na quinta questão. Né, na quinta questão. Muito interessante, porque lá no aulão eu resolvi as 30 questões em 1 hora. E aqui eu estou na quinta, 5 questões e com meia hora de aula. Né? Olha só a velocidade, né? Aí o aluno quer que eu mantenha essa velocidade lá no aulão. Não tem como. É pauleira. Lá é pauleira. Vamos para a questão número 5. O inquérito policial é imprescindível ao ajuizamento da ação penal. É questão errada, beleza? Questão errada. É importante, né, mencionar que o inquérito policial é dispensável. O artigo 12 menciona: o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Ora, se eu tenho a propositura de uma ação penal com base, por exemplo, num relatório de CPI, não há necessidade de instauração de inquérito policial. Se eu tenho a propositura de uma ação penal com base em outros elementos de informação, não há necessidade de instauração de inquérito policial. Então, o inquérito policial é dispensável. Muito embora, aí quem está numa prova oral, é bom citar isso numa prova, fazer uma prova para delegado, você vai mencionar, o inquérito policial é dispensável. Porém, excelência, 95% das ações penais hoje propostas no Brasil são com base em inquérito policial. Que aí você, né, vai falar pro examinador, né, você fazendo prova para delegado, vai falar, né, da dispensabilidade do inquérito, você sabe que é dispensável, aí você ressalta a importância do inquérito no mesmo momento. Excelência, eu ressalto que os estudos, né, apontam que 95% das ações penais propostas hoje no Brasil são com base no inquérito policial. Né? É bom também você levar esse dado quando for perguntar se o MP pode investigar ou não, né? Então você vai defender a possibilidade do Ministério Público poder investigar com base na teoria norte-americana dos poderes implícitos, quem pode o mais, pode o menos, se pode propor ação penal, por que não investigar, né? E o STF, com esse entendimento, reconhece os poderes investigatórios do Ministério Público. Porém, né, nesse contexto, você ressalta. Porém, muito embora esse 95% das ações penais propostas hoje no Brasil são com base na investigação realizada pela Polícia Judiciária, capitaneada pelo delegado de polícia. E isso está fazendo prova para delegado, filho. Entendeu? Tem que jogar pesado. Beleza? Tranquilo. Ah, tá. Outra pergunta que eu vou te fazer. O inquérito policial é dispensável. Você sabe que o último ato no bojo de um inquérito policial é o relatório final. Eu te pergunto, o relatório final é dispensável? Ora, se o inquérito policial é dispensável, não é isso? Se o todo é dispensável, imagina a parte. É ou não é? Então o relatório final também é dispensável. Beleza? Tranquilo? Não há, o MP não pode retornar um inquérito somente para o delegado relatar. Tranquilo? Né? É claro, se o delegado deixou de relatar um inquérito, você pode ter uma questão administrativa, uma infração disciplinar, algo assim. Beleza? Mas retornar um inquérito policial para a elaboração de um simples relatório, não há razão prática. Beleza? Importante, né? Inclusive num debate, numa escrita, bacana você mencionar isso aí. Vamos para a questão de número 6, né? Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Essas questõezinhas são boas, né? Porque, veja, jogo duro, falando de arquivamento de inquérito policial, que cai direto. Beleza? Que cai direto. Que o Guerreiro colocou ali? Mais o quê? Mas se não fizer a corregedoria... tá. Tá bom. Vamos lá, tô pensando aqui. Acabei de falar aqui, né? Professor, não fica lendo essa... Vamos lá, aqui. Isso. Eu falei ali questão administrativa, né? Eu pensei que o aluno tivesse colocado uma outra situação, mas é o que eu acabei de falar. Então vamos aqui. Não mexe não, professor, senão o negócio... Não, beleza. Qual a questão que eu tô? Até perdi aqui. Eu tô na questão de número 6, né? Isso. Olha só, o SERP joga pesado demais, tá? Em relação ao inquérito policial. Questãozinha da Polícia Civil do Maranhão. Olha só, olha o nível. A respeito do inquérito policial, isso. Tá desfocado. Vamos lá. Melhorou aí? Melhorou? Melhorou sim ou não?
Tá ruim? Vê aí, melhorou? Sim ou não? Não. E agora? Não, não, ainda. Não, tá, vamos lá. Tá, calma. Já vi aqui que tá ruim. Vamos tentar melhorar isso aqui. Pera aí, segura as mensagens, segura as mensagens, segura as mensagens. Segura as mensagens. Vê agora. Clica na tela. Vamos lá. Melhorou aí? Beleza? Tranquilo? Melhorou? Vamos aqui, deixa isso aqui. Diminuir. Calma aí. Então na questão número 6. Cadê? Questão 6. Vê aí. Pera aí, segura a mensagem. Aqui pra mim tá normal, pra vocês aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Professor, vamos voltar aqui, então vamos ler aqui. Está ruim, tá bom. O importante é o comentário. Eu também acho, mas o aluno ele quer, ele né, já viu. Dá pra ler? Dá pra ler sim ou não? Clica na tela, no centro da tela de filmagem. Tá, vamos lá, peraí. Agora. Beleza? Deu? Piorou. Não dá pra ler, mas o senhor lendo, tá, faz a leitura mesmo. Beleza, vamos lá. Vê aí agora. Tá ruim aqui, cara. Melhorou mais? Vamos ver o que tá acontecendo. Tá até doido essa porra aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos virar de novo. É verdade, o colega colocou ali, pode ser a conexão. Eu acho que agora melhorou um pouco. E agora? Vai ficar assim mesmo, vambora. Vamos lá, vou ler aqui, vocês... Beleza? Vou ler aqui. Deixa assim. Beleza? Vamos lá. Questão 6. Vou ler aqui. Beleza? Pode ir, sim ou não? Vamos lá, senão a gente não vai conseguir fechar nem 6 questões aqui. Né? Sim. Vambora. Vamos. A respeito... Vamos que vamos. A respeito do inquérito policial... Vamos lá. Isso. A respeito do inquérito policial... Beleza? Vamos lá. A respeito do inquérito policial... Pode-se afirmar que no Brasil a jurisprudência é pacífica quanto né, acolheu o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Pessoal, vamos ficar ligado no que se refere ao arquivamento do inquérito policial, beleza? Porque, veja, eu posso ter o arquivamento do inquérito policial de forma implícita, né? É o que denomina a doutrina quando você trata lá de arquivamento implícito. Então, veja, eu posso ter um arquivamento implícito objetivo, como eu posso também ter um arquivamento implícito subjetivo. Vamos lá, arquivamento implícito objetivo. O que é isso? O arquivamento implícito objetivo do inquérito policial. Eu tenho o delito aí de roubo e estupro praticado pelo Tício e o Mévio. Tício e o Mévio praticaram o delito de roubo e estupro. O inquérito policial demonstrou claramente que o Tício e o Mévio
praticaram delito de roubo e estupro. O inquérito policial demonstrou claramente. Beleza? O delegado relatou o inquérito, encaminhou para o juiz abriu vista para o MP. O MP, na hora de propor ação penal, o que o MP fez? O MP propôs ação penal em face do Tício Mévio, porém apenas pelo delito de roubo. E nada falou em relação ao estupro. O juiz recebeu a denúncia e também se manteve inerte, ou seja, se manteve silente. Deu para entender que o Ministério Público, na hora de propor ação penal, não incluiu o estupro, muito embora esteja claro no bojo do inquérito. Deu para entender que o juiz recebeu a denúncia e também se manteve inerte, nada falou em relação ao estupro. Quando isso ocorre, que o Ministério Público deixa de incluir um fato, que o fato é notoriamente típico no bojo de um inquérito, quando, por exemplo, a propositura da ação penal se baseia no inquérito, e o juiz recebe essa denúncia e nada menciona, e nada fala, eu tenho denominado arquivamento implícito objetivo, porque eu tenho omissão de fato. Deu para entender isso? Arquivamento implícito objetivo, omissão de fato. Beleza? Arquivamento implícito objetivo, omissão de fato. Foram apurados 2 fatos, eu tenho 2 autores, aí a ação penal foi proposta em face dos 2 autores, mas apenas por um delito. E nada mencionou em relação ao outro, que também foi apurado no bojo do inquérito. Arquivamento implícito objetivo, omissão de fato. Agora eu tenho o Tício e o Mévio, praticaram o roubo e o estupro. De novo, isso aí. Agora eu vou te chamar no Percebe e vou dizer o seguinte. O inquérito tem provas, né, indiciárias em face do Tício e o Mévio. E o Ministério Público, na hora de propor a ação penal, né, muito embora haja aqueles indícios fortes, né, e o Ministério Público, na hora de propor a ação penal, nada falou em relação ao Tício. Ele propôs ação somente em relação ao Mévio, pela prática de roubo e estupro. Agora, a omissão não é em relação aos fatos ocorridos, em sim em relação a um dos autores. Ele não entra na denúncia. O juiz recebe a denúncia e nada fala. Eu tenho denominado arquivamento implícito subjetivo, porque agora é omissão de pessoas. Deu para entender? Arquivamento implícito subjetivo, omissão de pessoas. Arquivamento implícito objetivo, omissão de fato. Eu tenho que chamar no Percebe e dizer o seguinte: a jurisprudência não aceita esse tipo de arquivamento. Então, o Ministério Público ele tem que agitar a denúncia para incluir aquele fato típico que ele deixou de incluir, ou para incluir aquela pessoa em que você tem ali notoriamente, né, provas robustas, né, indiciárias de que aquele agente praticou o delito. Eu tenho aí o chamado arquivamento implícito subjetivo, né? Omissão de pessoas, entendeu? Então, aí tem que ocorrer o aditamento. Então, a jurisprudência não aceita esse denominado arquivamento implícito, tanto objetivo como subjetivo. Deu para entender? Beleza, a questão está errada por isso, tá? Olha aqui, eu também tenho o denominado arquivamento indireto do inquérito policial. O que é um arquivamento indireto do inquérito policial? Eu tenho um MP estadual que ele acha, né? Eu tenho um MP estadual que ele acha que o juiz estadual não tem competência para receber a denúncia que ele está propondo. Entenderam ou não? Aí ele pede declínio de competência do juízo. E o juiz já acha que ele é competente. O MP entende que o juiz não é competente, e o juiz entende que é competente. Isso que eu vou chamar de arquivamento indireto. Na verdade, o arquivamento indireto do inquérito policial não tem nada a ver com arquivamento. Arquivamento indireto do inquérito policial, na verdade, o MP suscita declínio de competência. Deu para entender isso? Bacana. Quanto ao arquivamento de inquérito policial, é bom ainda você ficar ligado.
o arquivamento do inquérito, os delegados de polícia não podem arquivar inquérito policial. Isso você já sabe, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Penal. Agora, importante, o arquivamento do inquérito policial em face de fato atípico. Em regra, o inquérito pode ser desarquivado. A gente não viu lá? Súmula 524, né? Aparecimento de novas provas, em regra pode ser desarquivado. Porém, se esse inquérito policial ele foi arquivado com base em atipicidade do fato, tanto para o STJ como para o STF, faz coisa julgada material. Ou seja, esse inquérito não pode ser desarquivado. Beleza? Tranquilo? Não pode ser desarquivado. Então, veja, um exemplo, né? Um exemplo. O Tício furtou a bicicleta do MEV. E depois, ele mencionou que iria devolver essa bicicleta. E, inclusive, ele tinha o Paulo como testemunha dele, dizendo realmente que ele ia devolver essa bicicleta. Então, eu tenho aí um furto de uso. O inquérito policial foi arquivado por quê? A tipicidade do fato, furto de uso. Você acredita que, posteriormente, descobriu-se que o Tício inclusive tentou vender a bicicleta? Ora, quem vende a bicicleta não queria somente usar. Mas esse fato foi conhecido posteriormente. Entendeu? Será que vai ser possível o desarquivamento do inquérito policial? Não vai. Não vai por quê? Porque o arquivamento do inquérito policial que ocorreu foi com base em atipicidade do fato. Entendeu? Então não há possibilidade de desarquivar o inquérito policial, inclusive com o aparecimento de novas provas. Por quê? Porque foi arquivado com base na tipicidade do fato. Né? Uma causa distintiva da punibilidade também. Aqui a gente está tratando da tipicidade do fato. Né? Mas você também tem distinção da punibilidade, né? Com exceção da certidão de óbito falsa. Né? Se o inquérito policial foi arquivado com base em certidão de óbito falsa, não faz coisa julgada material. O inquérito pode ser desarquivado se provar mais à frente que o agente se encontra vivo. Fica ligado aí, STF, com essa pegada aí, relativizando a extinção da punibilidade com base em certidão de óbito falsa. Beleza? Te dei um exemplo de atipicidade do fato que não vai ser possível o desarquivamento do inquérito policial. Uma outra situação em que eu posso ter o arquivamento do inquérito policial é com base na excludente de licitude. Então o Ministério Público requer o arquivamento do inquérito policial porque entende que o Tício agiu em legítima defesa. E aí o juiz homologa esse arquivamento. Para a PRF pode cair jurisprudência, né? Então fica ligado. Tá. Acontece que apareceu um vídeo posteriormente filmando o Tício quando ele estava ali com o Mévio, né? E a imagem é clara. O Tício não agiu em legítima defesa nenhuma. Ele agiu com dolo, não estava abarcado por nenhuma excludente de licitude. Não sofreu uma agressão injusta. Ele matou porque queria matar. E digo mais, por um motivo fútil, inclusive. Essa filmagem apareceu depois. Até então não tinha essa informação. Foi por isso que o inquérito policial foi arquivado. E a informação que tinha até então era uma possível legítima defesa. Será que o inquérito policial vai poder ser desarquivado com base nessa prova nova, considerando que o inquérito policial foi arquivado aí numa possível legítima defesa? Eu tenho dois posicionamentos. Para o STJ, não vai poder ser desarquivado aquele inquérito policial. Por quê? Porque faz coisa julgada material. Para o STJ, inquérito policial arquivado com base excludente de licitude não pode ser desarquivado. STJ com essa pegada. Porém, para o STF, o inquérito policial arquivado com base em excludente de licitude pode ser desarquivado. Ou seja, não faz coisa julgada material. Então fica ligado nesses dois posicionamentos. Para o STJ faz coisa julgada formal e material. Para o STF faz coisa julgada apenas formal. Ou seja, pode ser desarquivado. Então não faz coisa julgada material. Deu para entender? Quem já está no nível de estudo, né? Coisa julgada, material, formal, tem que estar ligado aí, né?
Ou seja, coisa julgada formal. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, uma decisão ela pode ser revista, né? Coisa julgada formal. Quando eu falo de coisa julgada formal e material, a decisão ela não pode ser mais revista. Eu até quando eu dou na minha aula de inquérito, é porque eu não vou falar aqui para não complicar, mas você vai assistir essa aula no YouTube, são 5 vídeos que eu falo lá da cláusula rebus sic stantibus em face de arquivamento do inquérito policial. Professor, o que é isso? Dá uma olhada depois da aula lá. Beleza? Tranquilo? Tá. Ó, tem uma decisão recente agora do STF muito interessante. Eu falei para vocês que o inquérito policial arquivado com base em fato atípico, né? Esse inquérito ele não pode ser desarquivado. Não é isso? É importante isso. Falei isso com vocês. Há uma decisão agora do STF entendendo que a tipicidade do fato ela não pode ser reconhecida em audiência de custódia. É recente essa decisão. A audiência de custódia é para analisar a legalidade da prisão. Então a tipicidade do fato seria decisão de mérito. Então o juiz não pode entender que o fato é atípico, né? E ali mesmo, veja, analisar, ou melhor, né? Aí falando diretamente, o juiz não pode analisar a tipicidade de fato em audiência de custódia em regra. Beleza? Foi uma decisão do STF agora recente, interessante essa decisão aí. Vamos para a questão de número 7, né? Vamos para a questão número 7, eu vou fazer uma hora aqui de revisão, vamos para a questão número 7, e aí quando der uma hora aqui a gente para, né? Vocês já estão aí já pedindo arrego. Bacana? Vamos lá, questão número 7. O indiciamento pode ser realizado por membro do Ministério Público, mesmo sem a participação da autoridade policial. É questão errada, o ato de indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Eu tenho um artigo 2º, parágrafo 6º, lá da Lei 12.830, que menciona que o indiciamento é privativo do delegado de polícia e dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica. É por isso que hoje, para que o candidato venha a ser nomeado delegado de polícia, ele tem que ter a denominada prática jurídica. Entendeu? Porque o ato de indiciamento é um ato que demanda uma análise técnico-jurídica. Então, veja, ele tem que ter aquela atividade jurídica. Tem que ter o tecnismo jurídico, né? É por isso que hoje você tem o delegado de polícia, o concurso, está pedindo uma atividade jurídica. Beleza? Importante aí, tá? O STF mesmo já se posicionou, né? Que o ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. Não pode, jamais o juiz ou o MP determinar o delegado no indiciamento de um determinado suspeito. Isso já aconteceu até comigo, né? Eu recebi uma cota ministerial que o Ministério Público pedia, o indiciamento, requisitava, na verdade, o indiciamento de um determinado suspeito. E eu fundamentei mencionando que eu não iria indiciar porque o ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. Não pode o MP requisitar ato de indiciamento. Beleza? Importante. Tá. E se o suspeito ele tem prerrogativa de função, né? E aí, a prerrogativa de função no STJ, no STF. Há possibilidade de indiciar automaticamente ou há necessidade de autorização? Se ele tem prerrogativa de função no STJ ou no STF, eu tenho que ter a autorização do STJ ou do STF, bem como a instauração de inquérito em face dessas pessoas que têm a prerrogativa de função. Deu para entender? Eu estou falando STF e STJ. Agora, se a prerrogativa de função é em sede de TJ, não há necessidade de autorização para indiciamento ou instauração de inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Tá? Então fica ligado, ato de indiciamento dessas pessoas com prerrogativa de função. Em sede de STF e STJ, há necessidade da autorização, tanto para a instauração de inquérito como para indiciamento. Se for em sede de TJ não. Né? Beleza? Então fica esperto aí. Vamos então para a questão de número 8, né? Vamos bater até a 10? Vamos bater até a 10, né? Vamos para a questão de número 8. 10 questõezinhas, 1 hora para resolver 10 questõezinhas, né, professor? Não, professor, você leva 1 hora para resolver 10 questõezinhas, né? Esse é o não adelante aí, resolver só 10? Filho, cai lá para você ver.
Caraca, você vai ver como o jogo é pesado. Né? Lá o jogo é pesado. Vamos então aqui para a questão de número 8, né? Questão de número 8. Questão número 8. Professor bacana, porque parece uma aula de inquérito, né? Eu gosto assim dessas questões, assim, de, sabe, resolvendo as questões, comentando, porque parece uma aula, vários bizus aqui que eu tô pegando. Muito bacana, assim, do jeito que tu tá fazendo. Eu tô ligado. Vamos lá. Sendo a ampla defesa, questão de número 8, eu vou até a 10, beleza? E aí a gente vai resolvendo, cada dia a gente resolve 10, fica tranquilo, a prova tá longe. A gente vai trabalhando aí, fazendo os links. É isso aí. Sendo a ampla defesa um direito constitucionalmente consagrado, inclusive daquele que acabou de ser preso, caberá ao delegado de polícia velar pela preservação desse direito no inquérito policial. Pessoal, é importante saber que, via de regra, em sede de inquérito policial não comporta contraditório. Via de regra. Por quê? Eu tenho a previsão de contraditório em sede de inquérito somente lá no rito, né, da Lei 6.815, que é a lei, né, que estabelece procedimento para expulsão de estrangeiros. Inclusive, né, salvo engano, artigo 77 da lei. Então, em regra, o inquérito não é um procedimento em contraditório, mas eu tenho essa exceção da Lei 6.815. Professor, a Lei 13.245, a Lei 13.200, o que o aluno colocou ali? O ato de indiciamento, você tem que ter justa causa também, né? E eu falo isso na minha aula de inquérito policial, porque aqui não tem como eu mergulhar, falar de indiciamento uma hora. Mas se você for pegar minha aula de inquérito policial lá, no YouTube eu falo, em relação à justa causa do indiciamento. Você tem que ter justa causa. O indiciamento sem justa causa desafia um habeas corpus trancativo no inquérito policial. E outra coisa, eu falei para vocês, vamos prestar atenção agora que eu vou falar, ao bizu. Eu falei para vocês que o juiz não pode mandar o delegado indiciar um suspeito. O MP não pode requisitar um indiciamento de um suspeito, como o juiz também não pode requisitar, né? Eu falo mandar, mas requisitar, isso que eu queria falar, tecnicamente falando. Requisitar um indiciamento de suspeito, não pode. Agora se liga no que eu vou falar. O juiz, aí sim, aí ele vai determinar, pode determinar o desindiciamento. O juiz pode determinar o desindiciamento. O que é desindiciamento? O delegado indiciou o Tício por homicídio, mas não tem qualquer prova. Sabe, para indiciar o Tício, sabe, não tem testemunha que viu o Tício no local, arma de fogo não tem as digitais do Tício, o delegado indiciou o Tício em relação a um homicídio que ocorreu. Aí o Tício entrou com habeas corpus, o juiz entendeu pelo desindiciamento, e o juiz entendeu, olha, não tem fundadas razões para o indiciamento. Doutor delegado, desindicie o Tício. Aí ele determina, o delegado é obrigado a desindiciar. Deu para entender? Desindiciar é uma coisa, indiciar é outra. O desindiciamento anda na contramão do indiciamento. Beleza? Foi bom, né, ter levantado essa questão aí, mas como eu estou aqui resolvendo as questõezinhas, não dá para mergulhar muito. Mas se você pegar minha aula lá, são 5 vídeos no YouTube, inquérito policial, aí você vai verificar, né, que eu falo, né, eu dou uma aprofundada. Vamos fechar, para a gente fechar aqui 10 questõezinhas, né? Dá para fechar 10 questõezinhas, beleza? Vamos aqui então para a questão número 8. Aí eu falava em relação ao contraditório em sede de inquérito. Então, via de regra, o inquérito policial não comporta contraditório. Mas eu tenho exceção, por exemplo, procedimento previsto na Lei 6.815, né? Artigo 77, procedimento para expulsão de estrangeiros. Beleza. E aí, eu falava para vocês que numa redação, né, falando sobre inquérito policial, você pode citar, inclusive, essa discussão que tem em relação à Lei 13.245 de 2016, que alterou o Estatuto da Ordem. E essa alteração, na verdade, ensejou uma maior participação do advogado em sede de inquérito. Por exemplo, o advogado ele tem o direito, né, de acompanhar o indiciado durante o interrogatório. Uma coisa é ele ter o direito de acompanhar. Outra coisa é o delegado somente interrogar o indiciado na presença do advogado. Aí não há necessidade. Beleza? Professor, não entendi. Eu estou agora lavrando um auto de prisão em flagrante e eu estou aqui realizando a prisão do Tício. O Tício vai ser interrogado.
Será que eu tenho que esperar o advogado dele chegar para que eu faça o interrogatório dele? Eu não preciso esperar. É claro que se ele falar, meu advogado está vindo aí, eu até dou uma esperada. Mas veja, não há obrigatoriedade de esperar. Por quê? Porque o inquérito não é um procedimento em contraditório. Agora, se o advogado está na delegacia, aí eu tenho que chamar o advogado e o advogado tem o direito de acompanhar o interrogatório. Deu para entender isso? Né? O advogado ele também pode ir lá requisitar, por exemplo, diligências. Mas o inquérito policial continua sendo capitaneado pelo delegado de polícia. Eu queria que realizasse essa diligência. O delegado não. Por que não? Porque o inquérito ainda tem o seu caráter discricionário. Quem comanda o inquérito é o delegado de polícia. O delegado não é obrigado a atender solicitação de diligências do advogado. Porque se assim for, o inquérito se torna um procedimento contraditório. Agora mesmo, o STF entendeu que não assistia razão a um advogado, né, que suscitou, acho que ele já suscitou até na fase já de processo, né, suscitou a nulidade do processo. Por quê? Porque lá em sede de inquérito policial, o cliente dele foi interrogado, mas o advogado não foi intimado. Entendeu? E o STF falou, não, o inquérito policial continua sendo um procedimento inquisitivo. Não há que se falar na roupagem do contraditório no que se trata de inquérito policial. A Lei 13.245 de 2016, ela proporciona maior participação do advogado em sede de inquérito. Agora, não tornou o inquérito um procedimento em contraditório. Quando eu trato de contraditório em sede de inquérito, é bom você ter conhecimento também da súmula vinculante número 14. Olha o link. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária. Digam respeito ao exercício de direito de defesa, já documentados. Então, se eu tenho uma interceptação telefônica em andamento, o advogado não pode ter acesso a essa interceptação telefônica. Por quê? Porque essa diligência ainda ela não foi, não chegou ao fim. Ela ainda não, veja, não terminou a diligência. A diligência ela ainda não se encontra documentada. Após a interceptação telefônica, aí sim, se chegou ao final dos trabalhos, sim. Aí sim o advogado ele vai poder ter acesso, inclusive, às transcrições, né, da fala, né, que navegou durante essa interceptação telefônica, beleza? Então, sim, aí ele vai ter acesso aos diálogos. Agora, eu te chamo no percebo e digo. Isso após a diligência de interceptação. Durante a interceptação, não. Então fica ligado nessa súmula vinculante aí, número 14, né? Importante. Beleza. Vamos então para a questão de número 9, né? A questão de número 8 errada, né? O inquérito não é um procedimento contraditório. O preso ele tem o seu direito constitucional de permanecer calado. Aí ele não é obrigado a produzir prova contra si próprio. Aí homenageando o princípio do nemo tenetur sedetegere, no latim, né? Princípio do nemo tenetur sedetegere. É o princípio da não autocriminação, que pode aparecer na sua prova assim, ó. Aviso de Miranda, ou Miranda Wright, né? É o direito de Miranda, beleza? Joga lá, aviso de Miranda, ou Miranda Wright, Ailton Zuck no YouTube, que você vai ter uma aula aí sobre o princípio da não autoincriminação. E aí eu falava a origem, né, desse termo, aviso, o direito de Miranda, beleza? Vem lá do direito norte-americano, aí eu falo 40 minutos só sobre isso. Vamos lá então, vamos lá. Agora vamos para a questão de número 9, né? Você está vendo que cada questão aqui eu vou te dando subsídios para você escrever uma redação, né? Veja, vou fazendo você raciocinar juridicamente. Não é certo, artigo tal, errado, artigo tal. Não, isso não é aulão, isso não é aula. Eu não faço esse tipo de coisa. Ou eu venho aqui para demolir com tudo, ou senão eu não consigo demolir. Por exemplo, eu estou aqui com 8 questões. Eu estou com 1 hora de jogo duro com você. Agora eu não tenho como fazer isso aqui no aulão. No aulão é pá. 1 hora eu resolvo 30. Vocês sabem disso. Agora aqui não. Aqui a gente vem batendo esse papo. Por isso que eu falo, é importante participar do aulão adelante. Porque você vai pegar seu material, você vai levar, pode ter certeza que um dia eu vou fazer uma live resolvendo aquele material. Aí o aluno que participou do aulão adelante
Polícia Civil do Paraná, ele tá com o materialzinho dele. E agora ele vem fazendo, tá, poxa, o professor falou rápido, não peguei, mas agora, tá, beleza e tal. Tá refazendo, filho. Entendeu? Ele tá com o materialzinho dele ali. Porque no próximo aulão ele já vai me ajudar. Porque eu vou entrar na locomotiva. Ele, opa, tô sabendo. Assistiu o aulão, tem o meu material, o professor já resolveu, já falou algumas coisas relacionadas a isso. Ele aprende a estudar, irmão. Né? É jogo duro. Vamos para a questão de número 9. Eu não tô aqui para dar o básico. O 9, tá. O 9 vai ser, tá. O 9, aqui vai aparecer 10, galera. Mas não, aqui tá 9, tá 9. Vamos para a questão de número 9. Professor, para de falar. Cai para dentro das questões. Vamos embora. Vamos fechar 10 aqui, beleza? Fica tranquilo, a gente vai resolver essas questõezinhas aqui. São até prova na PRF, tem muito tempo. São 31 questões. Vou resolver essas 31 questões nesse padrão aí, beleza? Dando bizu. Vamos lá para a questão número 10. Pô, professor, é de graça, né? A aula, né? Claro que é, pô. Entendeu? Eu prefiro fazer de graça aqui do que cobrar e fazer online. O online que eu tô falando, o aulão lá, transmitir online, caiu o sinal e aí vocês... Viu aí que caiu um pouquinho, ficou um pouco desfocado? Já tinha aluno aí já querendo brigar comigo. Tá vendo? Eu conheço vocês. Eu vou fazer nada, rapaz. Rapaz, o cara vai lá pro Instagram. Paguei! Não tô vendo! Tá desfocado! Não, porra. Aqui não, filho. Vamos aqui no 0800. Questão 9. Eu conheço vocês. Eu não quero ficar chateado, porque quando eu fico chateado eu sumo das lives. Tem aluno aí que é mal educado. Vamos lá. Não, vou dar mole nada. Vamos lá, de graça. Questão 9. Qualquer pessoa do povo, né? Professor, você poderia gravar isso aí e ganhar dinheiro com isso? Não, filho. Vamos aqui no 0800. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da infração penal em que caiba ação pública, poderá somente por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta verificada procedendo das informações, mandará instaurar um inquérito policial. Pessoal, importante aqui, questão errada. Questão errada porque ele menciona aqui somente por escrito. Não, né? Não é somente por escrito, né? Verbalmente também. Então, veja, quando eu trato aqui de qualquer pessoa do povo, poderá, veja que ele menciona aqui, né? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da infração penal em que caiba ação pública, infração penal em que caiba ação pública, poderá. Veja que é facultativo, né? No Brasil é considerado um ato facultativo. Por quê? Porque lá no direito espanhol é obrigatório, por exemplo. Na Espanha, se você verifica um crime de ação penal pública incondicionada, você tem a obrigação de comunicar à polícia. Professor, não entendi. Você está passando aqui. Você visualizou um roubo? Visualizei. Você vai ter que ir lá na delegacia comunicar à polícia. Por quê, professor? Porque constitui crime na Espanha a falta de comunicação, por exemplo, de um crime de ação penal pública, de um crime de ação pública, por exemplo. Quando você trata lá no direito espanhol. É diferente quando você verifica aqui no Brasil, porque no Brasil poderá, o ato é facultativo e na Espanha é obrigatório. Entenderam ou não? Tá. E é facultativo e essa informação ela pode ser por escrito ou verbalmente, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 3º. Eu vou chamar sua atenção quando ele menciona assim, ó, né? O artigo 5º, parágrafo 3º, ele menciona: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial. E esta, verificada a procedência de informações, coloca aí. Verificada a procedência de informações, coloca aí. VPI. Mandará instaurar inquérito. Então, olha só, fica ligado. Fica ligado, porque, por exemplo, aqui eu tenho uma pessoa, né? Que ela foi e comunicou o fato. Pode comunicar verbalmente ou por escrito. Ela pode informar a sua qualificação, como ela também pode deixar de informar a sua qualificação. E quando ela deixa de informar a sua qualificação, eu tenho a denominada denúncia anônima. E aqui tem um aspecto muito importante. Por quê? Porque, segundo a jurisprudência, não há possibilidade de instauração de inquérito policial baseada exclusivamente em denúncia anônima.
Professor, não entendi. Eu liguei para a delegacia e mencionei que acabou de ocorrer um homicídio. Um homicídio, por exemplo, é um crime de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, se é de um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado é obrigado a instaurar um inquérito policial. Sim, mas veja, o delegado não pode instaurar um inquérito policial com base apenas naquela denúncia que ele recebeu via telefone. Ele vai ter que ir no local do fato, ele vai ter que constatar realmente aquele corpo sem vida. Entenderam ou não? Mesma coisa. Olha, não, é porque no ponto X está ocorrendo tráfico de drogas. Opa, tráfico de drogas, ação penal pública incondicionada, deixa eu instaurar um inquérito aqui. Não pode. O delegado vai ter que realizar diligências preliminares, no sentido de verificar se realmente há indícios da traficância naquele local. Entenderam ou não? Então, o inquérito policial não pode ser instaurado com base exclusivamente em denúncias anônimas. Há necessidade da realização de diligências preliminares. E com esse entendimento, o STJ também entendeu que não há possibilidade do deferimento de busca e apreensão com base exclusivamente em denúncia anônima também. Professor, não entendi. Sabe o que aconteceu? O delegado recebeu informação que na casa do Tício está ocorrendo tráfico de drogas. Aí o delegado, com base nessa informação que ele recebeu por telefone, representou pela busca e apreensão na casa do Tício. Ao juiz. Aí o delegado fala que na data de X do mês tal, esta delegacia recebeu, através de denúncia, né, a denúncia em que a pessoa não se qualificou, ou seja, uma denúncia anônima, de que na casa do Tício há a traficância de drogas. Do exposto, solicita busca e apreensão. Não pode, o juiz não vai deferir. Por quê? Porque essa busca e apreensão está baseada exclusivamente em denúncia anônima, como também interceptação telefônica. Não pode uma interceptação telefônica baseada exclusivamente em denúncia anônima. Então, há necessidade da polícia realizar uma investigação preliminar. É a chamada verificação das procedências das informações. Por isso que ele fala lá, VPI, verificada a procedência das informações, né? E a doutrina chama de VPI. O que é a VPI? Joga duro, guerreiro. Coloca aí, essa é o Zuc deu para mim, o que é a VPI. Em sede de inquérito policial, o que vem a ser a denominada VPI. Não é CPI não, filho, é VPI. Cai para dentro. Aí você, adelante focado, né, faixa preta total, vai mencionar, né, a VPI, na verdade, o significado, né, de VPI, é a verificação da procedência das informações. No artigo 5º, né, o delegado de polícia pode instaurar inquérito após as diligências preliminares, para verificar se aquela denúncia, ela se sustenta. Entenderam ou não? Então é importante isso aí. Vamos então para a questão 9, professor. Por que está errada? Porque colocou aqui somente por escrito. E não. Qualquer pessoa do povo pode passar essa informação também verbalmente, não somente por escrito. Beleza? Aqui eu fiz um link acerca da VPI. E agora eu vou para a questão de número 10. Vamos para a questão de número 10 aqui. Rapaz, 10 questões que já tem 1 hora de live, né? Eu sou doido, né? 1 hora aqui de aula, de paulada, de informação. Já pensou se eu fosse nesse ritmo aqui no aulão? Ia resolver só 10 questões de inquérito. Entenderam? Porque eu não posso naquele ritmo que vocês ficam... o Zuc fala muito rápido. Ele fala rápido, filho. Ele vai falar rápido sempre. Porque ele fecha a prova, porra. Eu fechei essa prova do Paraná porque eu falei rápido, dei um bizu, papapá. Entendeu? Agora aqui na live é outra parada. Pra que eu vou correr aqui? Entendeu? Mas mesmo assim na live você corre, filho. Então vai lá atrás de uma tartaruga. Entendeu? Não dá, então. Aí não tem condição. Beleza? Aqui é a faixa preta. Você tem que me ajudar. Se você nunca estudou inquérito policial, tu não era nem pra estar na live. Como é que você vai, né? Inquérito, arquivamento? Não dá. Né? Vem pra cá. Isso. Depois de umas 3 lives que você assistir minhas aulas, você já vai se acostumar comigo. Você vai ver que eu puxo na orelha mesmo. Tem hora que tem que puxar, senão não tem como ficar passando a mão na cabeça. Deixa doer, guerreiro. Vamos lá, questão de número 10. Né? O Ministério Público, eu só vou parar porque já tem mais de 1 hora, né? Então, mas a gente vai voltar. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Questão correta, e veja que o Ministério Público, quando ele recebe o inquérito, ele tem 3 possibilidades, né? Ofertar ação penal,
requerer diligências ou requerer o arquivamento do inquérito. Ele vai ofertar ação penal se entende que há justa causa. Ou ele vai retornar ao inquérito policial se entende que ainda não tem provas suficientes, elementos de informação suficientes para a propositura da ação penal. Beleza? Agora veja, essas diligências são diligências imprescindíveis. Retornar inquérito policial para delegado relatar inquérito, isso não é diligência imprescindível. Entendeu? Então cuidado que na prova ele coloca assim, ó, o Ministério Público, né? Pode colocar assim, ó, o Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito policial à autoridade policial, a devolução do inquérito à autoridade policial para a realização de qualquer diligência. Olha aí o jogo duro, coloca um Alfa Zulu, filho, coloca um Alfa Zulu aí. Cai uma questão dessa, você vai marcar como se você vai ganhar na cabeça. Para a realização de qualquer diligência, não. Né? O Ministério Público poderá devolver o inquérito policial, sim, para novas diligências, né, imprescindíveis. Não é qualquer diligência. Essa diligência ela veja, é qualitativa. Ela tem uma qualidade. São diligências imprescindíveis e não qualquer diligência. Se colocar lá qualquer diligência, está errado. Beleza? Então a pegadinha é jogo duro. O examinador pode pegar aí, tem que ficar esperto. Né? Bacana? Interessante aí, né? Então, artigo 16, né? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito da policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, né? A questão 10, ela está correta. Pessoal, o jogo foi pesado, que tive aqui, né? Poucos continuaram, agora ele fica assim meio doido, o telefone. É assim mesmo, daqui a pouco ele tá assim, vocês já conhecem, né? Agora, daqui a pouco ele vai ficar bom, pronto. O jogo foi meio pesado, né? Gostaram aí? Foi o meu pesado. Tem que tirar uma parada aqui. Isso. 10 questõezinhas, né? 10 questõezinhas. Professor, mas por que o telefone... Peraí, vamos ver se fica manual. Rapaz, esse telefone quando ele fica doido, ele não aguenta, até o telefone fica maluco. Enfim, vai me vendo aí. Pessoal, então é isso, né? Viu aí como a gente pegou diversas informações, nada de básico, né? Então, claro, PRF vai vir um nível bem, eu acho, né? Que vai vir no nível mais tranquilo, beleza? Você que está assistindo pela primeira vez, tem 2 anos, né? 2 anos e meio que a gente faz esse tipo de trabalho. E eu tenho 800 vídeos nesse padrão, né? De aula. Claro, muita aula teórica, né? Agora eu venho pegando mais essas questões, que aí eu aproveito o material do aulão adelante e vou refazendo com os alunos aqui. Quem vai fazer o aulão adelante da PRF, o nível é esse aí, né? É claro, a gente vai baixar um pouquinho o nível lá, né? Mas é isso aí, pessoal, não pode ficar no básico você não passa. Professor, acho que seria importante falar sobre as prisões. Pô, eu só estou aqui resolvendo, eu estou na questão 10. Aí, veja, são 30 questões, eu estou na 10. Por quê? A gente está resolvendo aqui inquérito. Aí depois tem ação penal. Aí depois, lá, né, para a questão 20 e pouco, é que tem prisão. Quem tem o material do aulão adelante sabe disso, né? Então, veja, a revisão aqui, ela está seguindo, né, as questões do aulão. Beleza? Isso. Tem prisão? Tem. Eu falo de prisão lá na questão, corpo de delito depois. Eu acho que lá na questão 25 ou 26, né? Vai ser lá para o final. Beleza? Vamos ver agora se o telefone fica... mano. Já repararam que esse telefone fica meio maluco? Ele não aguenta a pressão não, filho. A pressão é tão forte. Não aguenta não, meu irmão. Nem o telefone aguenta. Por isso que eu falo com vocês. A pegada é muito firme. Não, falando sério. Não aguenta não. O telefone não aguenta. Toda vez que eu faço a aula, aí tá indo pro YouTube assim. No final da aula ele fica doido. Ele vira... pra cá, sabe, ele fica doido, é muita informação, né? Ele não é jogo duro, não. Beleza, pessoal? Então é isso, quem assistiu pela primeira vez, achou assim que foi muita informação, mas né? A gente tem o Zuckerberg tá com 500 e poucas páginas, né? Justamente por causa de tanta informação que a gente passa, né? Hoje a gente resolveu só 10 questõezinhas. Ainda tem questões de inquérito aqui, ó. E depois na questão 15 tem ação penal, aí depois tem provas, aí igual o colega falou, deixa eu ver aqui, e lá na questão 27
A gente começa a falar de prisões, aí fala de prisão temporária, fala de prisão em flagrante, a gente fala da prisão preventiva, beleza? Tranquilo? É isso aí, ó. Você que estuda as carreiras policiais. 4 pontos em processo penal você tem que estudar. Não interessa o edital, vai por mim. Estuda inquérito policial, estuda ação penal, estuda provas e prisões. Acabou. Acabou. Não é professor tribunal de júri, não. Recurso. Não, filho. Inquérito policial, ação penal, provas e prisões. 4, só isso. Agora dá aula dessa porra. Dá aula. Tu tem que dar aula. Parar no periscope e agora eu sou periscope, sou o Zuki. E fica dando aula pra você mesmo, entendeu? Dá aula nisso. Nesses 4 pontos. Acabou. Tu detona as provas de processo de processo em relação a delegado e agente. Porque é isso que cai. Beleza? Se você tiver tempo, dá uma lida na letra da lei, na parte de tribunal de júri, né? Recurso, pô, pelo amor de Deus, não cai. Não cai. Mas se der um tempo, dá uma lida lá na parte de tribunal de júri, enfim. É isso. Quando eu falo de prisões, é claro. Se eu falei de prisões, é para estudar também a liberdade provisória, né? Que é o contrário da prisão. Claro, você está estudando um instituto, você vai estudar o contrário do instituto. Beleza? É isso. Não fica pegando o edital, estudando igual um doido. Processo penal tá lá, né? Procedimento, tá lá o júri. Não mergulha muito naquilo não. Pega só a letra da lei. Agora, esses 4 pontos você tem que dar aula. Beleza? Tem que dar aula disso, não pode dar mole. Inquérito, ação penal, provas e prisões, você tem que dar aula. Tá? E cautelar, e outras cautelares, né? Deu pra você entender o que eu falei. Beleza? Aí você tem que dar aula. Tranquilo? Vamos lá então, né? Musiquinha agora aí pra voltar. Você volta assim, né? Depois das informações. A musiquinha aí pra relaxar. Que a sua cabeça tá bombando. Mas o que der, não consigo como? Tem que entrar lá no Instagram da Fran_Aragão. Essa aula vamos tentar ver se consegue jogar lá no YouTube, né? Vamos falar com o Nino aí. Mas quem tiver canal pode jogar. Beleza? Quero ser sua aluna. Tem que fazer aí, tem que acompanhar aqui, né? No Instagram. É isso aí, né? Então a gente resolveu 10 questõezinhas de inquérito. Vamos avançar depois. Você tem curso online? Não tenho. O bizu aqui dou o bizu aqui gratuitamente aqui no Periscope. Essa questão 10 não estaria errada por dizer a única hipótese. Como é que é? Questão 10 errada? Vamos ver aqui se eu dei como... Vamos ver qual é a questão, né? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para nova diligência precisa de oferecimento da denúncia. Ué, a questão tá certa. Errada por quê? Letra da lei, pô. Não entendi qual aluno colocou, não. Letra da lei, né? Artigo 16 tá aqui. Beleza? Faixa preta, né? Galerinha que fica até o final da aula aí e tal, relaxando, ouvindo a música. Como é que é? Quais os temas que tenho que dar aula? Provas, inquérito, cautelares, ação penal. Ação penal, inquérito, provas, prisões e as outras cautelares. Beleza? Tem que dar aula disso aí. Processo penal. Doutrina, ler doutrina dessas partes aí tem que pegar pesado. Sobretudo provas, né? Quando eu falo provas, claro, tô falando de interceptação telefônica, busca e apreensão, né? Isso aí tem que... Beleza, pessoal? 1h30 de live. Eu vou ver se eu consigo fazer... Aí a gente vai tentar fazer amanhã, né? Depois uma aula, depois eu faço outra, enfim, a gente vai avançando aqui. Salvador, beleza. Vou embora. Aqui na fronteira da Bolívia. É isso aí, né? Pessoal, o pessoal que pegou a primeira vez aí, deu pra andar bem? Deu pra andar bem? Muita informação e tal. Mas é isso aí, viu como é que a gente andou bem aqui? Falando de arquivamento de inquérito policial, né? Implícito. Objetivo, subjetivo. Beleza? Clareou, deu pra clarear. Os bizuzinhos, as pegadinhas. É assim que você estuda, filho. Não fica no basicão não, que você não vai passar em nada. Andou bem, né? Primeira vez, andou bem demais. É isso aí.
É isso aí, chama no PC, mano. Entenderam? Os links. 10 questõezinhas aqui que vale por 30, né? Por isso que a gente fecha as provas, entenderam? Aí fala, Zuc é adivinhão, Zuc é evidente. Não, Zuc estuda, pô. Eu tô falando com vocês aqui, mas aqui, ó, meu material. Tá tudo bisurado, filho. Tô falando aqui, ó. Mas aqui tá tudo bisurado. Tudo que eu tenho que falar, ó. Aqui a letrinha dali tá tudo aqui, né? É isso aí. Vou embora. Adelante focado, jogando duro. Tchau, tchau.